médico de formação, e aí, já com algum tempo formado, 9 anos formado, eu fui para o lado político, né? Continuava médico, clinicando e tudo mais, mas aí fui para o lado político, fui ser candidato. E aí me candidatei, o prefeito da época me convidou para ser o vice-prefeito, nós ganhamos a eleição, e a partir de então, em Brejo da Madre Deus, eu comecei um trabalho. Né? Nos anos, foi em 89 até 92, eu fui secretário de saúde, o primeiro secretário de saúde do município. E como secretário de saúde, foi aí que eu fui atrás de quem me dava informação, como é que seria ser secretário de saúde. Porque eu não aprendi nada na faculdade de saúde pública, a gente tem aulas, mas são coisas bem específicas, só para quem queria especializar em saúde pública, corria para aquela área. Eu corri para a área de clínica e não fui para essas áreas específicas, né? Era clínico geral e depois cardiologista, então isso foi o que fez com que ser secretário da cidade, ser vice-prefeito e secretário, foi que comecei a procurar quem de direito, né? As pessoas para me informarem. O nosso SUS ele tem isso, né? Ele faz a união também das pessoas, ele faz com que as coisas caminhem de uma forma que no final das contas a gente sabe que a gente está caminhando tudo do mesmo lado, do mesmo jeito, com as pessoas diferentes, mas que a gente tem essa grandeza de construir um sistema que está sempre em construção, está sempre se atualizando, se modernizando e sempre tentando acompanhar o que o brasileiro vive, o que ele sofre, o que ele tem no seu dia a dia, que é muita dificuldade e num país como tem muita pobreza, não é fácil a gente lidar. Mas a gente tem lidado e tem dado certo da forma como a gente está caminhando, né? Haja visto que durante esses anos todos, né, a gente teve vários exemplos no caminhar, teve a época da cólera, teve a época com a vacina erradicar doenças como a própria paralisia infantil, entendeu? Então, questões desse tipo que ao longo do tempo a gente foi ganhando credibilidade, né? E agora com a pandemia, mais ainda, que a pandemia veio, eu digo sempre lá, internamente, eu digo, a pandemia ela veio ser a redenção do nosso SUS. Porque, diante de tantas críticas que aconteciam anteriormente, o SUS veio na pandemia para realmente dizer, bom, eu estou aqui e quem vai salvar a vida são as pessoas e o povo do nosso país trabalhando unido, junto, e cada vez mais a gente sentiu assim a aproximação, a união das pessoas. Então, cada vez mais a gente está mais junto, mais unido, para a gente discutir por uma causa só. Ainda como secretário de saúde, tinha os encontros do COSEMES. E em 93, nós fizemos um dos encontros do COSEMES em Brejo da Madre Deus. Né? Lá pelo fato de ter a Nova Jerusalém, né, que é o maior teatro ao ar livre do mundo, tinha hotéis e tudo mais que podia hospedar o pessoal que ia. A caravana não era tão grande quanto é hoje. Eu já entrei 600 e tantos participantes. Mas na época era o quê? Era 40, 50, 60 pessoas, mais ou menos, talvez chegasse até 100 pessoas. Mas aí lá tinha condições de hospedagem. E nós fizemos um encontro do COSEMES lá, em 93. Bom, a partir de então, eu não parei mais. Foi quando eu conheci a maioria dos militantes do SUS, e a partir de então nós nos aproximamos muito, e foi que veio, em 93 mesmo, eu fui eleito prefeito do município. Feito essa divulgação do que a gente disse que ia fazer, todos os municípios partem para fazer simultaneamente uma mesma ação. Então isso é fundamental, porque já pensou, se não existisse essas reuniões, não existisse toda essa questão, tudo que fosse fazer, né, cada um fazia de uma forma diferente, e aí? Né, qual seria o resultado disso? A gente tem que fazer mais ou menos muito próximo, logicamente, adaptando as nossas peculiaridades, mas só que o inicial, o start, tem que acontecer para todos de uma vez só. Então isso faz com que o nosso COSEMES ele tenha essa participação efetiva, né, e fique na luta permanente, porque a nossa luta permanente do SUS é a questão financeira.
né? E o COSEM permanentemente ele está lutando junto com o Estado, né, para que essa questão financeira ela seja realmente corrigida ao longo do tempo, porque há muitos anos a gente não tem correção de tabela SUS, a gente não tem correção de nada. Quando nós estávamos no princípio, né, que nós estávamos conhecendo alguns sistemas de saúde, né, o próprio CONASEMS promoveu isso, o Conselho Nacional promoveu, da gente ir, por exemplo, a gente foi para Cuba conhecer o sistema lá, foi para um congresso, foi para Cuba conhecer o sistema como é que funcionava lá. E aí foi um momento muito emocionante, porque é um país que tem semelhanças com a gente em termos de população, em termos vamos dizer assim, em termos da raça, né, que eles são muito parecidos com a gente, muito extrovertido. Bom, parece muito com o brasileiro, a América Latina inteira, né, e Cuba especialmente. E a gente foi lá conhecer, né, teve o congresso, o CONASEMS nos patrocinou essa ida, e quando nós, a emoção de estar naquele país e ver um país com tanta dificuldade financeira, mas que tinha uma saúde que funcionava. O financiamento ele precisa ser melhorado, ele precisa ser não só discutido, que é muito discutido, mas ele precisa ser efetivado, né? O financiamento do SUS ele é muito ruim, a gente tem uma tabela que tem 10 anos de congelada, então é complicado você falar em preços atuais com uma tabela de 10 anos que a gente sabe que teve muitos problemas e muitas nuances aí no meio da história toda que nós ficamos para trás, né, por conta disso. E as questões também de programas que são realmente que são discutidos e tal, e que na realidade muitas vezes não tem uma longa discussão para a gente ver todas as probabilidades, porque você sabe, a gente vai colocar um programa novo, ele tem que ter todas as probabilidades necessárias e condizentes com o que a gente está vivendo naquele momento. A gente sente que a gente fez parte de uma história muito boa e uma história que vai ficar para sempre escrita nas páginas do COSEM, nas páginas do CONASEMS, e que a luta pelo SUS ela é incessante, né? Ela não para nunca. Nenhum momento, nem um dia, nem um segundo ela vai parar, né? E fazer parte dessa história, assim, estando vamos dizer, na frente da discussão, ela faz com que a gente se emocione e, ao mesmo tempo, a gente tenha uma sensação de que a gente está cumprindo um dever, está cumprindo um dever de cidadão, né? Primeiro que tudo, porque nós somos pessoas que, com sensibilidade para sentir todas essas questões que eu tenho certeza que todos os meus colegas que passaram por essa cadeira até agora e os que vão passar também vão ter essa emoção de dizer que participar do SUS é como se a gente estivesse participando de uma vida. O nosso filho nasceu e a gente vai acompanhá-lo até enquanto a gente puder, né? E a gente sempre quer o melhor para esse filho, né? E esse filho é o SUS, que tanto emociona.